Na verdade, é que no Word, né? Não é no PDF. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu tô conseguindo tranquilo. Vocês conseguiram fazer o termo geral da PG? Da atividade da semana passada? Isso. Olha, professora, vou ser sincero, eu nem fiz aquela atividade. Não Vou ter cara conseguiu? de... Não, é porque eu não fiz mesmo por desleixamento, assim. Tu tá Mas fazendo direto no online ou tu tá fazendo no impresso? tô fazendo só no online mesmo. Ah, tá fazendo só no online? É. Olá, Luiz. Boa noite, professora. Boa noite. Mas aí, Luiz, É, pô, tô aqui. meu Deus, colega, tá faltando gente, bastante, né? Bastante, né? As turmas de vocês, elas são bem grandes. Seria dois, né? 2 segundos anos. Dá o quê? Dá uns 60 alunos, 2 turmas, né, professora? Isso, deve ter uns... Deve ter mais ou menos uns... Uns 30 em cada, 25 em cada. Mas assim, no presencial deve ter uns 10, 12 de cada turma. Sobraria pelo menos uns 25, né? É, Eu acho que ainda sobraria uns 25. que loucura. É. Mas vamos nós, né? Ô, prof, em referente à atividade da semana passada, eu posso entregar hoje ela? Pode entregar. Ela fica aberta lá, tá? Eu coloco Tá, data para ter o limite, né? Mas vocês podem fazer e entregar. Quando vocês também podem fazer, entregar pelo e-mail ali, eu aceito pelo e-mail, eu tá. pego, É, eu publico. entrego ali pelo Google mesmo Eu ali, né? entrego pelo Classroom. E isso, pode me É, no entregar ali direto. pelo sala de aula, né? Pode ser como fica mais fácil para vocês. E aí, se Beleza. vocês tiverem dúvida para fazer aquela atividade, me chamem, que daí essa aqui é a última parte da PG, e Tá. hoje eu já vou começar com vocês as matrizes, que matrizes já é assunto de segundo ano, PG ainda é assunto de primeiro ano. Então a gente está bem atrasado, né? Já estamos no fim de agosto, mas não é culpa de ninguém, né? Porque a gente teve a pandemia, ano passado foi assim mais difícil, esse ano ainda a gente está conseguindo fazer esses encontros, né? Ano passado eu acho que ficou mais difícil ainda para trabalhar, né? Esse ano acho que está um pouco melhor, apesar de não ser o ideal, né? Não ser o melhor, tá todo mundo na sala de aula, né? Que lá sim é o ideal, onde você vai e tira suas dúvidas, tem interação, né? Ainda a gente não está nesse patamar, mas eu acredito que nós estamos caminhando para isso, né? Agora, logo abaixo, né, de 18 anos também vai começar a fazer a vacina, né? É, Sim. parece que daqui umas 2 semaninhas a gente já tá pra se vacinar aí já. Pois é, daí começa, né, mais gente tá vacinada, mais imunizado, né? Sim. E acredito que não sei se Bo- vai voltar como era antes, mas a gente caminha para melhor, né? Para uma fase melhor. Sim. É, talvez ano que vem, né? Quem sabe aí. Eu acho que ano que vem volta tudo, gente. Eu acho, não sei, é o que a gente ouve assim que o governo quer, né? Mas a gente não sabe como é que vai estar até lá, né? Só Pois Professora, é. Deus. Como é que vai professora, ser o verão também, né? Tudo. professora, Sim, pode falar, Luiz. eu tava ouvindo falar que lá em São Paulo só vai poder entrar nos estabelecimentos se tu mostrar que tu foi vacinado. Não sei se é verdade, mas eu ouvi falar. Tem alguns lugares que eles estão cobrando, sim. Já estão exigindo, é. Como se fosse Tem até uma ditadura, né? Porque querendo ou não, a obrigação de se vacinar não tem, eu acho, né? A obrigação. É só se quer, não é?
Por enquanto, sim, não existe nenhuma lei, né, que obrigue. Mas vai ser Mas obrigado. eu acredito que eles vão fazer alguma coisa, porque a partir do momento que eu não quero me vacinar e eu acabo contraindo o vírus, eu acabo também sendo um portador e levando para outras pessoas, né? E se eu estiver vacinada, eu posso pegar o vírus. Mas daí é uma carga menor, né? Acaba sendo um Sim. crime, né, professor? Isso, porque tu acaba levando, né, para as outras pessoas. E quando tu não tem essa oportunidade de vacina, quando a gente não tinha essa oportunidade de fazer a vacina, nós poderíamos estar transmitindo, só que daí também tinha aquela questão que não era culpa, né? Porque se tu contrai o negócio e você não sabe e acabou passando para outra pessoa, porque tem gente que é assintomática, não tem sintoma, né? Já outros pegam, vão parar numa UTI, leva até a vida, né? Então, É bem grave. é bem complicado isso. Aqui na escola, eu acredito que nós, os professores, acho que já está todo mundo já com a segunda dose. Eu acredito que está quase todo mundo já com a segunda dose. Eu Eu tive fiz na escola semana domingo. passada. Te deu alguns sintomas da dose? Te deixou mal? Deu reação à primeira dose, eu fiquei pior. Agora, na segunda, eu fiquei com sintoma de gripe e tudo, só que não Nossa, como na primeira dose. Na primeira dose, eu fiquei bem pior. minha mãe Pior ficou que de cama. diz que se tu toma vacina, tu pode pegar febre, um monte de coisa. Sim, Minha mãe porque pegou febre, ficou de cama, é que, na Imagina. conseguiu verdade, andar. o teu corpo, ele tá reagindo, né, o vírus, né, ele tá tentando combater, e aí os sintomas é para fazer o teu sistema imunológico trabalhar contra aquilo ali, para quando Sim, tu vir a pegar, né, que se vir acontecer de pegar, aí tá preparado. não tá assim, como é que se diz, não tá... Tá com mais anticorpos, né? E isso, teus anticorpos, eles já estão mais preparados, né? Sim. Verdade. Realmente é complicado, né, professora? É bem difícil tudo isso. Falaram até que ia virar jacaré, professora. Já pensou? Ia virar todo mundo de lagarto. Mas imagina eu chegando na escola, com a mochila nas costas, com o jacarezão, chegando na escola, professora. Jacarezão. Se fosse eu já era, né? Chegar lá com aquele rabão balançando. Então tá. Então vamos para nossa atividade. Eu trouxe para vocês aqui um pouquinho de curiosidade sobre a soma dos termos, para vocês verem assim como o negócio é antigo assim. Lá em 1560 antes de Cristo, o escriba egípcio Rames, eu não sei falar muito bem esses nomes. Como é que é? Rames, uma coisa assim. Copiou nas partes desse papiro. Aí eu trouxe para vocês uma foto, né? Os textos mais antigos. Isso aqui, esse papiro de Hindi, ele tá lá na Inglaterra. Ele tá no museu. Ele tem 319 centímetros de comprimento por 34,3 de altura. E nesse papiro aqui, de 1560 antes de Cristo, já se trabalhava PG. Claro que eles não trabalhavam com as nossas fórmulas que a gente trabalha, né? Mas eu até trouxe aqui para vocês, ó, não sei se vocês já ouviram falar desse probleminha aqui. Foi ele que escreveu, esse Hermes. Há 7 casas, em cada casa há 7 gatos, cada gato comeu 7 ratos, cada rato comeu 7 grãos de cevada, cada grão de cevada teria produzido 7 rec de cevada. Qual a soma de todas essas coisas enumeradas? Então, esse problema é de 1560 a.C. Eles não trabalhavam, né, com a fórmula da PG, né? Mas já existia problemas, né, naquela época, que hoje a gente joga aqui na fórmula, num instantinho a gente tem o resultado.
Se vocês quiserem falar alguma coisa, podem falar. Não, tranquilo, pode continuar. Eles traduziram ali no Sim, o aqui foi letreiro? traduzido, aqui, esse aqui foi traduzido. Tinha um outro, se vocês procurar na internet ali com o papiro de Hindi, tem outros problemas, tem outros, assim, tem variados problemas. Mas esse aqui foi o mais fácil, assim, de conseguir trazer para vocês. Mas ele era tudo escrito assim, né, na língua egípcia, ó, é tudo em símbolos, né? E ele existe, ele está lá, até trouxe aqui escrito para vocês, ele está lá no Museu de Londres, na Inglaterra, e ele existe. Então, eu, apesar de amar matemática, eu gosto muito de história, eu gosto muito de ver aonde o negócio surgiu, como que o negócio acontece, né? É legal, né? E eu acho muito interessante isso. Então, por isso que eu trouxe para vocês esse papiro. E o problema é que eu fiz ele. Se vocês olharem ali, tanto no Google Sala de Aula, tanto se vocês pegam o impresso, ele tem aqui a fórmula, ó, SN, que é a soma dos números, o A1, que é o primeiro termo, o Q, que vai ser a razão, e o N, que é o número de termos. Então, o que a gente faz aqui? Eu vou pegar aqui da fórmula, né? O meu Q é 7, porque ele conta de 7 em 7. O A1 vai ser 7, porque é o primeiro valor, e a soma dos termos, nesse caso, ela é infinita, eu não tenho fim dela, né? Então, ela vai ficar SN. Aí, então, vai ser o 7 do meu A1, o 7 elevado na quinta potência. Por que aqui na quinta potência? Porque se vocês contarem quantos elementos, ó, 7 casas, 7 gatos, 7 ratos, 7 grãos de cevada, e ali o grão de cevada virou aquele rec de cevada. Então, são 5 etapas que ele passou, né? Por isso que o meu N aqui é 5. E aí eu faço 7 elevado na quinta potência menos 1, embaixo 7 menos 1. Primeiro, eu subtraio esse número do 1 aqui, porque sempre eu resolvo que está dentro do parênteses, depois multiplico pelo 7 e divido pelo 6. E acabou, não tem mais o que fazer. Eu sempre vou poder fazer isso aqui quando o meu Q for diferente de 1, tá? Por que diferente de 1? A minha razão tem que ser diferente de 1. Porque aqui, ó, 1 menos 1 dá 0. E não existe divisão por 0. Eu não posso dividir com ninguém. Não tem como fazer esse cálculo. Ele não existe, né? Ele dá um erro, não tem como fazer isso. Então, eu tenho que prestar bem atenção que a minha razão ela tem que ser diferente de 1. Se ela for igual a 1, eu não consigo fazer esse cálculo aqui, tá? Se ela for 0, 0 menos 1 dá menos 1. Se ela for 2, eu posso fazer. Se ela for menos 1, vai dar menos 2, tá? Então, ela não pode só ser 1, porque 1 menos 1 dá 0. Então, eu deixei aqui bem grande do ladinho para vocês verificar isso. Aí aqui é mais a termos de curiosidade, né? Para vocês verem como lá antigamente, antes de Cristo, quase 1.500 anos antes de Cristo, eles já tinham problemas, né? E já tinha gente estudando a matemática e criando problemas para que hoje para nós tivéssemos mais tranquilo para resolver, né? Hoje mesmo com o computador e com os vários programas que a gente tem aí é muito mais tranquilo de trabalhar, né? A Sim. gente joga as fórmulas ali, a maioria dos programas já vem, já fazem. Aí, de certo, ainda vai continuar em evolução a matemática, ainda vai mudando, né? Sim, aqui no Brasil tem o INPA, que é o Instituto Brasileiro da Matemática, e ali tem muitos estudiosos que são matemáticos, eles fazem mestrado, doutorado, pós-doutorado, saem para fora do Brasil, eles criam fórmulas que depois é testada fora,
para serem colocadas nos livros. Então, aqui mesmo no Brasil a gente tem esse estudo, né? Às vezes a gente pensa assim que é só lá de fora. Não, tem. Antigamente eram os egípcios, os gregos, depois foram os alemães, os italianos. Hoje tem muito norte-americano, né? Que estuda, e inclusive os brasileiros também estão nesses estudos. Isso é muito legal, assim, eu O acompanho. BMEP aí, sei lá, tem um monte Sim, de a instituto, UBMEP, né? ela é desenvolvida por esses mestres. Sim. Ela vem do INPA, né? Ela vem do Instituto da Matemática. Ele fica lá no Rio de Janeiro, esse instituto. E é muito interessante, assim, é muito legal. Show. Então, aqui mais um exemplo. Aquele lá era mais por curiosidade, né? E aí aqui eu trago assim, ó, para vocês. Determine a soma dos 10 primeiros números. Aí aqui eu já trago a quantidade de números, né? Sendo que a PG é 3, 6 e 12. Professora, Ah, o que seria PG? Progressão PG alguma é coisa? progressão geométrica. Geométrica, tá bom. Isso, a progressão geométrica ela se dá através da multiplicação, da divisão, da potenciação e da radiciação, Tá bom. tá? Por isso que vocês vê bastante aqui número elevado lá no termo geral, ele fala bastante da raiz, ele parece bastante a raiz. Até se depois vocês quiserem, eu tenho o vídeo da última aula que a gente teve, que a gente fez ali os termos gerais. Eu disse, tá tudo lá no Google Sala de Aula, tá lá na primeira atividade de agosto, tá? Se vocês quiserem ver. E esse nosso vídeo eu vou colocar depois. Aí aqui, para mim achar a razão, que a razão é o quê? Eu vou pegar o segundo termo e dividir do primeiro. Então, 6 que divide 3, 2. Então, a minha razão é 2. O meu A1 é 3, o número de termos que eu quero achar é 10, e aí aqui é a fórmula. O A1 vezes o Q elevado na N menos 1, tudo isso dividido por Q menos 1. Ela parece extensa, mas na hora de substituir é tranquilo, tá? É só substituir o Q e o N pelo que tá ali. Isso, é só. E E o fazer... A1 aqui, ó. O A1 que é o primeiro termo. Isso. Aí o A1 é o 3, é o primeiro Aí termo. fica 3 vezes 2 elevado ao 10, né, professora? Isso. Aí é isso, 3, isso, menos 1. Menos 1. E aí A embaixo faz a primeira soma? coisa que tu faz é aqui o 2 elevado na 10, que dá 1024. Vocês podem pegar uma calculadora científica. Se vocês não têm o iPhone, se é Android, ele vai ter um chapéuzinho que nem circunflexo. E aí tu coloca lá 2 chapéuzinho na 10, vai dar 2 elevado na 10. Se vocês têm iPhone, eu acho que é x elevado na y. Sim, eu sei do que tu tá falando. Isso, para vocês conseguirem achar ali o cálculo bem tranquilo, para não ter que ficar fazendo 2 vezes 2 vezes 2, né? Você não tem que ficar multiplicando 10 vezes o mesmo termo. E aí, professora, na primeira conta, a partir de... Tu faz a soma ali, A1 vezes tal, e na parte de baixo ali, onde tem Q menos 1, tu só faz a soma e coloca a subtração e coloca o resultado do lado? É, porque aqui, ó, daí tu vai fazer 2 menos 1, dá 1, né? Então, aí o 1 tu não precisa colocar aqui embaixo, né? Sim. Se fosse tipo assim, 3 menos 1 que dava 2, aí tu tem que dividir. Nem que dê número com vírgula, tá? Mas tu tem que fazer a divisão. Tá? Mas como ele era 1, daí não tem problema, né? Mas quando é um outro número, vocês daí tem que fazer. E esse resultado aqui, 1024, ele é da onde? Ele é do 2 elevado na 10, que é 2 vezes 2, dá 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, aí dá 32, 64, que chega a 1024. 256, 512 e 1024. Eu acho que é isso. Tá bom em matemática, hein, professor?
Também na potência 2, né? Não é tu que tá dando aula, né, professora? Potência 2 a gente tem que saber, né? Tá Pelo bom, menos a 2. Tá bem, professora, graças a Deus. Aí a gente tem o 2 na 10, daí diminui o 1, né? Sim. 1024 menos 1 vai dar 1023. E eu tenho que multiplicar com esse 3 que está aqui fora. É a última coisa que eu faço. 3 vezes 1023, que deu 19.607. Aí eu não fiz divisão, porque o número que ia dividir era 1, daí eu só deixo ele sozinho. Mas no caso que dê outros valores, daí eu tenho que dividir, né? Eu tenho que fazer a divisão. Sim. Tá? Aí eu coloquei aqui alguns exercícios. Calcule a soma dos termos 10, 5, 6, né? E aqui eu fiz uma que é o contrário. Eu dei a soma do termo e ele pergunta aqui quantos termos devemos considerar uma PG 3, 6 para obter essa soma. Então, eu dei o contrário. Ele vai usar que, nesse caso, eu vou ter o quê, né? Eu só não vou ter o número de termos. E daí eu vou fazer o contrário. Eu só não vou ter esse númerozinho aqui, ó. Tá? E aí resolve da maneira inversa. E aqui embaixo é só para resolver 1 elevado sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 2 ao cubo, depois soma e acha o valor do x. É bem tranquilo. Isso aqui até é um cálculo que nem é de PG, ele é um cálculo assim mais como forma de vocês trabalhar fração, potência, né? Porque o x é o resultado daquilo ali. Ô, Provável que professora, vocês vão faz ter que tanto tempo fazer que MMC. Oi? faz tanto tempo que eu não pratico matemática, entendeu? Então, tipo, por exemplo, aqui, ó, 1 sobre 2 ao quadrado, tu faz tipo 1v1, Isso, 1x1 e 2 vezes 2. vezes 2. Aí a soma, aí ela dá a soma, o resultado dos dois que e entre parênteses que fecha o resultado. Isso, daí vai ficar 1 sobre 4. E quando tu tem 1 sobre 2 na terceira, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, porque o 1 não muda, né? Então Sim. só vai mudar o número de baixo. Ah, não muda um, professor? O 1 não, porque o 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, sempre vai dar 1, né? Sim, Aí só vai mudar o número de baixo. Daí no final vocês têm que fazer MMC. Vocês lembram? lembro. Que tem É, daí que fazer lá a puxar uma linha. fatoração. Tem que Isso puxar aquela aí. linha reta, né, professora? Aí bota o número Isso. e vai. É, eu sei, sei. É, esse aqui eu fiz mais para vocês relembrar uma forma assim de trabalhar um pouco a matemática mais básica, né? Sim. Aí aqui quando vocês forem fazer a soma dos termos, se vocês quiserem me chamar, podem chamar, tá? Que eu auxilio vocês. Aqui na segunda parte eu coloquei para vocês matrizes e eu vou descer aqui embaixo, depois eu explico Nossa. matrizes. Aqui nós vamos ter já a nossa primeira atividade avaliativa, de PG. Então, eu fiz ela em cima daquilo que a gente trabalhou nos outros exercícios. Se vocês ainda não fizeram os outros exercícios, não tem problema, daí depois vocês fazem. Essa aqui vale nota, tá? Essa aqui vale nota de 0 a 10. E não é complicado de fazer, é bem tranquilo. Aqui na letra A, ele pede 6 termos. Aí o primeiro termo é o 8, tá? E aí o que eu faço para encontrar os outros termos? 8 vezes 4? Dá 8 mais 8 vezes 6, 32. 32. 32 vezes 4 e assim por diante, tá? Até chegar ao 168, professor. Aí vai fazendo até chegar ao quinto termo. Por aí, 164 ou 68, né? 38, acho. Vai, professora, tu que é. 32, professora. Aí, 32 vezes 4 ou vezes 8? Dá 128, não dá? É, eu tinha falado 138. É 4, ó. Vocês vão multiplicar sempre pelo 4. 4 é a razão. Então, é sempre multiplicado pelo 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 128. Isso.
E aí vai multiplicando pelo 4 e pelo 4 de novo. E aí acabou. São 5 termos. Aí aqui é de baixo. 4 termos. Então, eu tenho menos 9 vezes 2. Menos 9 vezes 2. Isso. Tá, 18. Menos 18, né? E assim por diante. Menos 18 vezes 2. 36, eu acho. Isso. E aí vai até 4 termos. E aqui a última é 4 vezes menos 3. Mais com menos. Então, eu vou ter primeiro 4. Depois eu vou ter menos. 4 vezes 3? 4 vezes 3 dá 12. 12. E aí eu vou fazendo o jogo. Aqui eu tenho que fazer o jogo do sinal na C, tá? Eu tenho que fazer o jogo do sinal e fazendo a multiplicação. Eu sempre vou multiplicar pela razão, tá? Sempre a razão, certo? Beleza. Menos 3 vezes menos 12. Aí aqui é bem simples. O 2, ele pede o sexto e o 10º termo. Aí é a n igual. Tá, mas professora, a senhora está fazendo já a resposta do trabalho que é avaliativo. É a prova, eu estou dando dica para vocês. Aí que tá, tu tá na aula, mano. Aí. Ah, entendi. Mas eu tipo. não tô fazendo, só tô dando dicas. Sim, sim, eu te entendi. Mas vai ser os mesmos números, professora? É a mesma coisa, não muda, já tá lá. Pera aí que eu vou gravar a tela aqui, professora. Tô brincando. Mas ela tá gravando, rapaz, depois só assistir. Tô brincando, professora. Vou me empenhar. Aí aqui é n menos 1. Aí aqui eu preciso do A1, 3 que divide 1, que vai ser a razão. O 6 é o sexto termo, né? Sexto termo. E o 6 menos 1. Também é bem simples, né? Vocês substituem o A1 e a razão. E fazem a mesma coisa que no B. Fechou? Uhum. Fechou. Essa eu não entendi muito bem. A 3 que é um pouquinho mais chata de fazer, que também é o inverso. E então vamos pular ela. É aquilo que a gente viu ali em cima, a soma dos termos. Então, vocês tendo a fórmula, só substituir. Tem que saber o que é o A1, o que é a razão e o que é o número de termos. Sabendo isso aí, beleza, consegue matar todas elas. Dá para tirar um 10, já de início. Coisa boa. Beleza. Aí, se vocês tiverem dúvida também para fazer a avaliação, me chamem que eu sempre dou dicas, tá? Não vou dar resposta, mas dou dicas, certo? Sim. Beleza. Aí chama no WhatsApp, professor? Isso, pode me chamar no WhatsApp. Se eu não responder na hora, que às vezes eu não olho ali, não estou com ele, sim, mas assim que eu ver, eu já respondo vocês, eu já auxilio. E tipo assim, qual é os horários, assim, mais ou menos, que a senhora tá ali disponível para dar uma dica? Depende. Olha, do dia? Que nem amanhã à noite eu estou na escola. Aí eu não consigo atender vocês. Mas durante o dia, eu não... Tá. Sim que eu olho, eu já auxilio vocês. Já fala, já. Não, tranquilo. Eu geralmente, se eu mando uma mensagem, acho que eu já mandei algumas vezes, de manhã, às vezes de tarde, de noite, varia, assim. Eu também trabalho aí, às vezes eu tô tendo serviço, assim, quieto, não tem coisa para fazer. Eu vou ali, me lembro da dúvida e te mando. Isso. Mas assim que tu vê, tu olha. Assim que tu pegar o celular, tu olha, não tem problema, eu acho. Assim que eu vejo, já retorno para vocês. Aí, que nem amanhã eu tô na escola, daí eu só vou ver depois que eu venho para casa, né? Daí eu não... Eu até às vezes vejo ali, mas aí eu não tenho como auxiliar, porque daí eu não consigo conciliar as duas coisas, né? Mas senão, eu estando em casa, eu sempre ajudo vocês, tá? Sim. Tranquilo. E agora nós entramos em matrizes. Matrizes é o primeiro conteúdo de vocês do ensino, do segundo ano do ensino médio, né? Esse aqui é o primeiro conteúdo. Então, o que é matrizes? Se vocês olhar aqui, matriz é uma tabela. Vocês vão trabalhar com linhas e colunas, tá? Eu coloquei aqui para vocês bem simples de início. Coloquei só o que é uma matriz,
como que ela se dá, e depois eu vou começar já na próxima aula, já vou trazer para vocês a matriz genérica, que ela é muito importante, que no vestibular é em cima das matrizes genéricas. Até esses dias, acho que foi ali no primeiro semestre, um menino ali do terceiro ano estava me pedindo auxílio para auxiliar o primo dele, que está, não sei se é no instituto aonde, porque em cima tudo da matriz genérica que o professor deu às atividades. Então, o que primeiro vocês precisam saber? Que a matriz é formada de linha e de coluna. Sempre primeiro a gente pensa na linha e depois na coluna. Então, ela é formada de linhas e de colunas, é uma tabela numérica, pode ser feita dentro do Excel, tá? Muita gente trabalha com matriz dentro do Excel. Eu trabalho com ela tudo escrita, ensino vocês a fazer todos os cálculos, por quê? Porque em vestibular, em Enem, essas coisas, vocês não têm, né, aparelho nenhum e vocês precisam saber fazer os cálculos. Mas vocês vão trabalhar, digamos, de auxiliar de escritório, de administração, de contabilidade, vocês vão usar o Excel, né? Não vão fazer tudo nas mãos, tabela, né? Oi? Me deu um susto, professor, acho que deu um ruído aí. E deu um ruído aí, estourou aqui nos meus ouvidos, professor. Meu Deus, acho que é o WhatsApp. Deixa eu fechar aqui. Nossa, não, mas não sei se é barulho de WhatsApp. Parece que como se tivesse batido no microfone. Ah, então de repente fui eu com as mãos, porque eu falo com vocês, vocês não enxergam, mas as minhas mãos estão assim, voando para um lado e para o outro. Tranquilo. Então, aqui, ela é feita de linha e de colunas, com dados numéricos, e nós vamos usar o M e o N, tá? Então, vai ser M vezes N. Ou a gente lê M por N, tá? O M vai indicar a linha e o N a coluna. Aí vem aqui vários tipos de matrizes. O primeiro eu coloquei aqui, bem didático, assim, daquilo que vocês já, né, trabalham em sala de aula, matemática, química e física. Digamos assim que numa venda de livros, chegou em livros de matemática, física e química do primeiro trimestre. Então, em janeiro, 20 mil, em fevereiro, 18 mil, em março, 23 mil. De física, em janeiro, 15 mil, em fevereiro, 17 mil, e em março, 27 mil. Aí aqui eu escrevi para vocês, quantos livros de matemática foram vendidos em fevereiro? Basta olharmos o número na primeira linha e na segunda coluna. Então, a primeira linha e na segunda coluna, né? Aqui a segunda coluna, porque fevereiro é a segunda. Então, foi 18 mil. Então, a gente tem que conseguir identificar bem o que é a linha e a coluna. Depois, eu retirei aqui da tabela e eu coloquei aqui dentro da matriz. A matriz ela vai aparecer sempre ou entre parênteses ou entre colchetes, tá? Obrigatoriamente ela tem que aparecer ou dentro de parênteses ou dentro de colchetes. E aqui nesse caso, ela vai ser uma matriz 3x3. 3, o número primeiro é 3 linhas, a primeira, segunda e terceira linha, por 3 colunas. Então, por isso que a gente chama ele 3x3, 3 linhas e 3 colunas. Aí eu escrevi aqui, depois vocês podem ler quantos livros de física foram vendidos na segunda linha e primeira coluna, quantos livros de química na terceira linha e na terceira coluna. Só vocês podem passar ali um lápis diferente, só para vocês saberem qual que é, aonde que se localiza a terceira linha, a terceira coluna, aqui dentro das matrizes, né? Porque aqui ele fica confuso, porque aparece os meses e as disciplinas, né? Mas a matriz, ela é formada de dados numéricos, certo? Aí aqui eu coloquei... Coordenada, né? Tipo, por coordenada. Isso.
Aí aqui eu coloquei alguns tipos de matrizes, sempre entre parênteses e colchetes, até eu anotei aqui embaixo para vocês, ó. Aqui eu fiz, né, pelo Word, aqui pelos equação que aparece aqui do ladinho, né? Mas no caderno ali abre um colchete grande, coloca a matriz lá, abre um parêntese, tá? Então, tipo de matrizes. Matriz quadrada é uma matriz M por N, onde o N vai ser igual ao N, ou seja, no caso ali do nosso primeiro exemplo, ela é uma matriz quadrada, porque o M é igual ao N, ele é 3 por 3, tá? Então, ela vai ser uma matriz quadrada. Sempre que o número de linha e o número de colunas for idêntico, vai ser uma matriz quadrada. Daí eu coloquei aqui para vocês, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Todas essas matrizes, elas vão ter o significado de matriz quadrada, tá? Aí a primeira aqui, primeiro exemplo, é uma matriz de tipo 2 por 2, quadrada, duas linhas, duas colunas. Aqui o segundo exemplo é uma matriz tipo 2 por 3, duas linhas, três colunas, tá? Aqui tá uma coluna, é três colunas. Três colunas. E aqui embaixo é uma matriz linha, ela pode ser uma matriz linha que só tenha uma linha e várias colunas, nesse caso tem 3, mas pode ter 5, pode ter 10, tá? Ela também pode ser uma matriz coluna e várias linhas, tá? Mas vocês têm que verificar, ó, sempre vai ser o número de linhas, o primeiro número, o segundo de colunas. Aí eu tenho uma matriz formada de zero, que eu vou chamar ela matriz nula. Ela pode ser qualquer tipo de matriz, ela pode ser uma matriz quadrada, ela pode ser uma matriz 2 por 3, ela pode ser uma matriz 3 por 2, qualquer tipo de matriz formada totalmente de zero, ela vai ser matriz nula. Tem uma matriz identidade, que ela é formada de 1 na minha diagonal principal, que logo aqui embaixo vocês vão ver, aqui a diagonal principal, e o resto ela é formada de zero. Sempre que vocês verificar uma matriz que tenha na sua diagonal principal 1 e o restante for zero, já lembre que é a matriz identidade. Nos vestibulares costuma cair a matriz identidade, tá? Vocês olham assim, e sempre quadrada. Ela pode ser 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, sempre quadrada, mas a diagonal principal é formada totalmente de 1 e o restante zero. Se tiver outro número, ela já deixa de ser identidade, tá? E aí aqui, ó, a minha diagonal principal, ela vai sair aqui do canto esquerdo em direção ao direito, e a minha diagonal secundária, ela sai do canto direito para o canto esquerdo, na parte de baixo, tá? Então, aqui é só mesmo para vocês terem o primeiro contato com a matriz. Depois dos outros cálculos, como vocês vão ter os cálculos ali de soma, como vocês vão ter os cálculos de soma da PG, a avaliação, então eu não quis entrar com essa primeira parte aqui. Pode falar, Thaís. Não, professora, era só pedir para o Luiz Gustavo ficar no mudo, porque ele está escrevendo no teclado e tá dando ruído. Ah, tá. Se eu conseguir mutar ele. Perdão. Obrigada. Então, assim, ó, esse primeiro contato aqui com a matriz é só para vocês conhecer ela, para vocês ter a noção que ela é formada de linhas e de colunas, que a importância que vocês entendam que ela sempre vai começar pela linha e depois pela coluna. Todos os cálculos que nós vamos fazer dentro da matriz, a gente vai seguir essa sequência de linha e de coluna.
Então, é para vocês verem como que ela é formada, que é entre parênteses e entre colchetes, que não pode aparecer de outra forma, de quantas linhas, ela é infinita, ela pode ser assim infinita, mesmo sendo quadrada, pode ser 5x5, 6x6, ela pode ser infinita, só que ela tem que ter aquela formação, a identidade, ela é formada de ali na diagonal principal, tá? E para vocês terem esse primeiro contato, aqui não precisa fazer cálculo, nada, os cálculos ficou na PG, né? Que vocês têm a avaliação e os exercícios, e para vocês terem esse primeiro contato. Daí já na semana que vem, não, na próxima, né? No começo ali de setembro, aí sim, aí eu vou trazer o que é uma matriz genérica para vocês, e vou trazer para vocês como que faz todos os cálculos, e já trago para vocês também a soma e subtração, e vou deixar só a multiplicação para uma aula à parte, que a multiplicação ela é um pouco mais complexa de fazer, tá? Mas assim, nesse primeiro momento é para vocês ver o que é, certo? Professora, essa matriz agora que tu passou aqui pra gente vai ficar como atividade? Essa Tipo, aqui só para vocês terem o conhecimento. Se vocês quiserem tá. copiar no caderno para saber como que ela é classificada, né? E como que ela é formada, beleza. E o que vocês mesmo precisam fazer agora Tu vai botar é ela mais ali. a PG, né? Tá. Essa daí que vai valer a nota ali, né? E para que eu consiga ver se vocês conseguiram aprender. Qualquer dúvida que vocês tiverem ali para fazer os cálculos, podem me chamar no WhatsApp que eu atendo vocês, certo? Ficou alguma dúvida? Por enquanto não, professora, mas qualquer dúvida eu te chamo no Zap. Então tá. A nossa aula está praticamente no fim, né? Eu vou interromper aqui a gravação. E aí, agradeço a vocês por terem participado da minha aula e até a próxima, né? Hoje foi